Olá, doutores! Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês os 7 tipos de dobras ortodônticas que todo ortodontista deve conhecer para conseguir entregar uma finalização do tratamento excelente ao seu paciente. Aquela finalização com riqueza de detalhes, com os dentes todos bem posicionados. O objetivo desse vídeo é mostrar para você todas essas dobras para que você não tenha mais dúvida de como que você consegue refinar o seu caso ortodôntico e entregar um tratamento de qualidade com 100% de excelência para o seu paciente, tá bom? Antes disso eu queria mostrar para vocês como que funciona, né, a ortodontia. A gente tem alguns problemas que são maiores e a gente tem problemas que são menores. Então a gente parte do pressuposto que vocês já resolveram os seus problemas maiores, que são classe 2, mordida cruzada, um problema transversal ou um problema posterior anterior, uma classe 2 ou 3. Vamos partir do pressuposto que vocês já têm ferramentas excelentes para fazer isso, já está tudo resolvido, está tudo 100%, e agora você precisa só refinar o seu paciente. Independente do tipo de bracket que você utilize, ou da técnica que é utilizada, das angulações em set offset que você tem, você, na hora de finalizar seus casos, você vai resolver aqueles probleminhas menores, que é um dentinho girado, um dentinho vestibularizado, um dente que está mais lingualizado, dentes desnivelados, né, que são aqueles problemas que a gente considera problemas menores. E a gente acredita que o simples fato de estar com um aparelho pré-ajustado e a gente colocar arcos bem contornados, com uma coordenação de arco bonita e um arco bem diagramado, teoricamente ele já resolveria o problema. Mas acontece que a gente acredita que isso vai acontecer, mas na maior parte das vezes isso não acontece, né? O que acontece invariavelmente é que a gente tem que fazer compensações nos arcos para a gente conseguir uma finalização com excelência, aquela finalização próxima do ideal. Como eu estou mostrando aqui na foto, né, um caso onde a gente tinha feito um alinhamento e nivelamento, eu tive que fazer umas dobras de compensação para que a gente tivesse um correto alinhamento de incisivos. O paciente ortodôntico ele vem buscar estética do sorriso, na sua grande maioria das vezes. E é difícil o paciente aceitar uma pequena giro de incisivo, um pequeno desalinhamento de algum dente ou algum desnivelamento de algum dente. Então, esses mínimos detalhes, aqueles detalhes pequenos, a gente tem que entregar e a gente tem que corrigir. E a gente quer ensinar para vocês nessa aula quais são essas dobras que a gente tem que fazer, quais são elas, quais os tipos de dobras, para que vocês consigam entregar esse trabalho, né, esse resultado final com excelência ao seu paciente. E aí vocês vão me perguntar, mas por que acontece isso, né, professor? Não é aceitável, né? A gente tem que voltar um pouquinho lá atrás na história da ortodontia e o porquê que aconteceu isso. O Engel, lá em 1925, criou a técnica de Edgewise, que todo mundo já conhece, aquela técnica onde a gente tem que fazer as compensações, a gente acerta a angulação na colagem, a gente compensa. Os bracts, eles são estándares, ele não tem nem ângulo, nem torque, nem set, nem offset, então ele é um bract estándar para qualquer dente, né? Só muda o formato da base, o tamanho e tal, para adequar a coroa do dente. Porém, era uma técnica que funcionava muito bem, só que fazia com que o ortodontista fosse obrigado a fazer pequenas dobras, né, e compensações para que os dentes ficassem bem posicionados ao término do tratamento. E lá, por volta de 1989, quando o professor Andrews publicou, né, o seu trabalho sobre a técnica de straight wire, que são as técnicas de arco contínuo, o que ele fez? Ele incorporou dentro dos bracts as informações necessárias para colocar os dentes no lugar e simplificar a técnica que o Engel tinha inventado lá com a técnica de Edgewise lá atrás. Tá? Então, a ideia
do Andrews foi simplesmente simplificar para que a gente não tivesse que dobrar tanto na hora de finalizar os casos ortodônticos. E a gente, utilizando os próprios arcos contínuos, conseguisse fazer com que os dentes chegassem numa forma ideal. Né? Então a ideia dele é muito bacana, é legal, é maravilhosa, né? Porém, o que acontece é que na hora que a gente vai buscar esse resultado, né, que a gente acredita que está lá dentro do Bract, algumas coisas não acontecem do jeito que a gente gostaria, por alguns motivos. O principal dele, eu acredito que seja, né, a falha na posição das colagens dos bracts. Então, você colar o bract um pouquinho fora da posição faz com que aquele refinamento do caso já fique prejudicado. O segundo motivo para isso acontecer é que os dentes dos pacientes não têm os mesmos formatos, angulações e torques que a maioria dos casos tem. Então, as técnicas dos arcos contínuos de Andrews, eles fazem a sua prescrição de acordo com a maioria dos casos. Então ele faz uma média, né, de posicionamento de dente e na maioria dos casos acontece uma angulação de tanto, um torque de tanto, um inset de tanto e assim por diante. Só que na hora que você individualiza para aquele seu paciente, pode ser que aquele ângulo, aquele torque, aquele inset não seja suficiente e você tem que individualizar seu caso. Não tem jeito, porque senão daria certo para todos. E a gente vê que em grande parte dos casos a gente tem sim que fazer aquela dobra para refinar o caso, para terminar. Então, e seja qual for a técnica que você utilize, eu estou falando generalizando. Então, independente se você usa Roth, se você usa um Bract de Rickett, se você usa Bract MBT e assim por diante, independente disso, pode ser que lá no final, por a forma do dente ser diferente, ele não fique bem posicionado como você imaginava. E aí sim é necessário você fazer alguns ajustes, pequenos ajustes no arco para compensar aquele pré-ajuste que o Andrews ajudou a gente a fazer. Tá? Então, são dois pontos muito importantes. Primeiro, a técnica dos bracts pré-ajustados, ela foi uma evolução do que o Engel fez lá em 1925, para ajudar, para diminuir a quantidade de dobras que eram feitas nos casos que se tratavam com a técnica de Edgewise. Mas ela não consegue resolver tudo, porque a gente tem que individualizar de acordo com diferentes formas anatômicas, angulação de dente e assim por diante. Então, é primordial que o ortodontista tenha conhecimento sobre as dobras de finalização ortodôntica para conseguir entregar uma posição perfeita para o seu paciente, para os dentes do seu paciente. Tá? E essas dobras ortodônticas liberam o especialista de qualquer conceito teórico e milagroso, promessa de milagre com qualquer prescrição. É muito comum, fazem 20 anos que eu dou aula de ortodontia, e participo de congresso e vejo palestras, e estou sempre, como eu estou no meio acadêmico, eu acabo acompanhando de perto a evolução da ortodontia. E nesses 20 anos eu já vi um monte de promessas milagrosas de que você colava o bract, troca uma sequência de fios e resolvia os casos. Só que o que eu acompanho e vejo na prática ortodôntica é que esses resultados milagrosos não acontecem, de verdade. O que acontece é o ortodontista ter mais habilidade ou menos habilidade para resolver aqueles pequenos detalhes que faltam para a gente finalizar bem um caso lá na frente. Né? E essa técnica para resolver isso, né, as dobras ortodônticas. Então tem gente que desenvolveu mais essa habilidade de dobrar os fios, e tem ortodontista que não deixou meio de lado ou fugiu por algum motivo e acaba deixando de lado, mas na hora que vai finalizar seu caso sente falta de conseguir uma posição melhor dos dentes. Tá? Então é na fase de finalização que a gente, dos tratamentos ortodônticos com aparelho fixo, que a gente vê que a gente precisa ter um refinamento. É na hora que a gente vê
que aqueles pequenos detalhes de posicionamento dental ainda aparecem e a gente tem que resolver eles antes mesmo de a gente tirar o aparelho ortodôntico. Então, na fase onde que você já resolveu todos os problemas maiores, está tudo muito bem posicionado e a gente precisa refinar alguns detalhes para aí sim começar a remover o aparelho ortodôntico. Essa é a fase de finalização ortodôntica e nessa fase a gente tem que contar e a gente tem que avaliar alguns pontos muito importantes. O alinhamento dos dentes, né? O alinhamento, como todo mundo já sabe, é os dentes estarem alinhados com suas cristas marginais e os seus pontos de contato na mesma direção, formando um contorno de arco do paciente. Tá? Observar também diferenças nas alturas, tanto das incisais do dente, da cervical do dente e nas cristas marginais. Observar a inclinação dos eixos, do longo eixo do dente, para ver se eles estão todos bem posicionados com as raízes em paralelismos e assim por diante. A rotação dos dentes, o torque individual, que é a posição do dente no seu sentido vestibular e palatino, e claro, né, o encaixe, né, o engrenamento dos dentes, que seria a intercuspidação. Isso a gente tem que avaliar para começar a pensar em tirar o aparelho ortodôntico. E se alguma dessas coisas estiverem fora do padrão, a gente tem que agir, né? E existem algumas maneiras de agir. Reposicionar a peça é uma delas, a gente pode recolar e tentar fazer um realinhamento para resolver o problema, mas às vezes que não é possível ou que isso já foi feito e não corrigiu o problema, a gente vai seguir para aquelas 7 tipos de dobras ortodônticas que a gente vai resolver o nosso problema, tá? Então, essas dobras podem ser realizadas tanto em fio retangular ou quadrado, como em fios redondos. A única exigência que tem aqui na hora de fazer essas dobras, que sejam feitas em fios que aceitem dobra. Então tem fio que a gente conhece que são fios elásticos, eles não são feitos para isso, né? Como por exemplo o fio de Naitai. E existem fios que são feitos para a gente contornar o fio. Então são os fios de aço, fio TMA, fio Eugilói, Morelói e assim por diante. Então as dobras de fios ortodônticos têm que ser feitas em fios que são maleáveis, que aceitam dobras ortodônticas, tá? A diferença de você fazer esse tipo de dobra no fio redondo, quadrado ou retangular é que nos fios com a secção redonda você não consegue controlar o torque do seu dente. Todos os outros movimentos vão ser controlados e a gente consegue aplicar, tá? E o princípio de fazer essas dobras se baseia em dobras aplicadas no sentido com força binária, e todo o aparelho ortodôntico funciona com força binária, no sentido vertical para fazer movimentos tanto para superior quanto para inferior e no sentido horizontal que vai forçar a canaleta do seu bracket, tá? Vocês vão entender melhor quando eu mostrar as seguintes dobras, tá? As dobras que a gente precisa conhecer são dobras de inset, offset, intrusão, extrusão, dois tipos de dobra Z e o torque. Então são essas as dobras que a gente precisa, que o ortodontista precisa conhecer e precisa ter domínio para conseguir entregar uma finalização com qualidade ao seu paciente. Para quem não conhece, a dobra de inset é uma dobra que a gente faz no fio, né, no arco já contornado, que vai pressionar a coroa do dente para a lingual. Então, quando eu preciso jogar meu dente para a lingual, eu preciso fazer uma dobra de inset. Quando eu faço uma dobra de offset, é uma dobra horizontal que desloca o dente para frente. Então, dobras horizontais é aquela que a gente faz no sentido do arco. Então, para fora e para dentro do arco. Então, inset é quando a gente dobra para dentro, offset é quando a gente dobra para fora, deslocando a coroa do dente para fora, para vestibular, tá? Então, a diferença das duas está aqui, ó. O inset, a gente está vindo da linha média do paciente e ela faz um desvio para dentro, então uma dobra de inset. Quando a gente vem da linha média do paciente e faz um desvio para fora, ela é uma dobra de offset. Tá? Então essas dobras que vão ajudar a gente a posicionar o dente no sentido vestibular, lingual ou vestibular e palatino. São a dobra de inset e offset. Tá?
As dobras de intrusão e extrusão, como o nome propriamente já diz, são aquelas dobras que vão ajudar a gente a fazer o nivelamento do dente. São dobras de segunda ordem que vão fazer os movimentos no sentido vertical. Então, a dobra de intrusão corrige um pequeno problema de extrusão dentária que você teve. Então, são essas dobras, como mostrado aqui no esquema, que fazem com que a gente tenha um nivelamento da parte dos dentes no sentido vertical. Do mesmo jeito que a dobra de intrusão, a gente tem uma dobra de extrusão. Vai fazer o mesmo movimento, só que no sentido contrário. Então, dobra de intrusão faz com que o dente intrua, desça, nivele o arco no sentido vertical. E a dobra de extrusão é quando a gente faz o dente extruir. Ela é uma dobra no mesmo, do mesmo sentido, no sentido vertical, só que em direção oposta. Então, aqui a gente já tem as 4 tipos de dobra: inset, offset, intrusão e extrusão. As dobras em Z, ela pode ser tanto na horizontal quanto na vertical. E a dobra em Z de primeira ordem corrige a giroversão. Então, se eu finalizei o alinhamento e nivelamento do meu dente, e mesmo assim ele continua girado, eu posso abrir mão de uma dobra em Z horizontal para terminar esse giro. Tá? Então, dobra em Z horizontal vai corrigir as giroversões, possíveis giroversões que a gente ainda tem. E a dobra em Z vertical, ela vai corrigir, ela é uma dobra de segunda ordem e vai corrigir a angulação do dente. Então, não confundam a angulação com o torque. A angulação é a posição da raiz no sentido mesodistal. Tá? Então, quando eu tenho um dente ainda inclinado na fase de finalização, eu posso abrir mão da dobra em Z vertical para conseguir corrigir o posicionamento mesodistal do meu dente, da raiz do meu dente. Tá? E o último tipo de dobra, que é aquela que mais confunde a gente, mais difícil de entender, é a dobra de torque, que vai posicionar o meu dente no sentido vestibular palatino, só que também é um tipo de dobra de angulação, só que posiciona no sentido vestibular e palatino. Então, ângulo mesial e distal, e torque vestibular palatino, ou vestibular e lingual, no caso do inferior. Então, são esses tipos de dobras ortodônticas que a gente precisa conhecer. Então, vamos repetir: inset, offset, extrusão, intrusão, dobra em Z vertical, dobra em Z horizontal e as dobras de torque. São essas dobras que fazem com que a gente tenha uma finalização dos casos ortodônticos com mais excelência, que a gente consegue chegar numa posição mais próxima do ideal, tá bom? Eu tenho um curso que é um treinamento de dobras de finalização. Nesse curso a gente trabalha basicamente com dobra de finalização, e uma coisa que eu sinto dos dentistas, dos ortodontistas, é que ainda tem receio de fazer dobra em fio ortodôntico. O ortodontista que foge dessas dobras, por mais que ele não goste, que ele não queira, ele vai ter uma certa dificuldade de resolver. E geralmente o ortodontista tem essa dificuldade porque o treinamento não foi feito de uma maneira correta, ou ele não treinou, ou ele não buscou esse conhecimento de uma maneira correta. Tá? Eu costumo falar para os meus alunos que o medo vem justamente pelo desconhecimento, né? Quando a gente inicia a graduação em odontologia e a gente começa a trabalhar com os motores de alta rotação, na hora que a gente vai usar ele, dá uma baita insegurança da gente utilizar ele, e depois, com o passar do tempo, a gente acaba utilizando ele como se fosse uma caneta para escrever, de tanto que a gente utiliza. As dobras ortodônticas são a mesma coisa. A gente precisa treiná-las para que a gente tenha confiança e consiga executá-las de uma maneira bem tranquila, tá? Só que para isso a gente precisa de um treinamento bem feito, né? Com uma técnica bem feita, para que a gente consiga executá-las, começar a executá-las e depois repeti-las nos nossos pacientes, tá?
Durante esse tempo todo que eu venho na docência, eu criei um método para se fazer as dobras ortodônticas que facilita o início ali, né, da confecção das alças. E esse método se baseia em 3 pontos, tá? A empunhadura do alicate, a postura de trabalho, como que se posiciona, e sempre ter uma referência para dobrar. A gente tem que ter uma referência para dobra. Eu faz 20 anos que eu dobro fio ortodôntico, e se eu não tiver uma referência, se eu não marcar uma referência para iniciar as minhas dobras ortodônticas, eu me perco todo e não consigo executar, mesmo com bastante experiência. Então, esses 3 pontos são muito importantes, eu ensino eles lá no meu método e como utilizá-los para que você consiga executar essas dobras. O medo de dobrar fios vai começar a acabar a partir do momento que você tiver uma técnica que você consiga replicá-la e treinar essa técnica para que você não tenha mais esse problema, tá bom? Para você fazer o treinamento de dobras de finalização ortodôntica, você precisa dos materiais que basicamente todo ortodontista tem, né? Alicate ortodôntico, fio, e são os mesmos que você possui, né? Eu dou dicas de alicates que vocês usam, o fio que você vai usar para fazer a dobra e assim por diante, mas basicamente são os fios e alicates que praticamente todo ortodontista já conhece, já possui, tá? Além disso, eu peço uma caneta de marca permanente que a gente consegue comprar nas dentais, e se o profissional tiver um manequim ou taipodonte, aquele da época da graduação mesmo, ou esse que você compra no congresso para mostrar para o seu paciente, também ajuda no treinamento. Não é essencial, mas também ajuda, e eu ensino você lá no curso a montar um manequim para o tratamento ortodôntico, ali colar os brackets bonitinho para te ajudar no treinamento, tá bom? Então isso também tem lá. Então a lista de materiais é uma lista bem enxuta, basicamente você vai precisar só o que você tem mesmo para conseguir executar o curso de dobras ortodônticas. Lá dentro do dobras também existem apostilas, tá? E essas apostilas mostram o passo a passo de como você executar essas dobras. Elas são explicativas, explicando como que você vai executar as dobras, e também existe uma apostila de exercícios para que você treine, né, a confecção desses arcos e etc. Além do dobras de finalização ortodôntica, existe um módulo à parte que mostra, né, o princípio das dobras e dão algumas dobras de alças, as alças ortodônticas que eu mais utilizo no meu consultório. Alça em L, alça em duplo L, L com helicoide, arco segmentado e assim por diante. Algumas alças que eu acho essencial, que eu utilizo bastante no meu consultório, que podem te ajudar e que também auxiliam a gente no treinamento, também estão contidas lá no curso de dobras de finalização. Estão disponíveis para vocês também com apostila, também com apostila de exercícios e assim por diante, tá? As dobras de finalização, todas essas que eu mostrei para vocês, inset, offset, extrusão, intrusão, Z horizontal e vertical, todas essas 6 dobras eu utilizo apenas o alicate Tweed para se fazer. Uma dobra bem simples, né? De uma maneira bem simples, utilizando só o Tweed na posição correta, você consegue executar essas 6 tipos de dobra, tá? Então, todo o treinamento das dobras de finalização ortodôntica estão baseadas na dobra com alicate de Tweed sem ter grandes dificuldades, tá? Apenas a dobra de torque, como vocês já sabem que trabalha com fio, que a gente tem que trabalhar com fio quadrado ou retangular, aí sim a gente tem alicates específicos para a gente fazer isso, tá? Mas as outras 6 dobras eu utilizo apenas o alicate de Tweed para confeccioná-las de uma maneira bem simples, que provavelmente vocês ainda não conhecem essa maneira de dobrar, tá joia? O dobras de finalização ortodôntica está disponível na plataforma Hotmart. A plataforma Hotmart é aquela que te dá acesso tanto pelo computador, tablet ou smartphone, então tem disponível para você 24 horas por dia. O valor dela está em R$ 397 e a gente divide até em 10 vezes no cartão de crédito. Já está incluídas as apostilas, o curso já está disponível para início imediato, né, o pacote completo lá na plataforma Hotmart. E ainda eu tenho para
para os primeiros alunos que se cadastrarem. Esse curso está com 25% de desconto, ele vai sair no valor de R$ 297. Então, por um tempo determinado, pequeno, que a gente vai disponibilizar para uma certa quantidade de alunos, o valor de R$ 297, para que vocês iniciem, né, as suas dobras de finalização o mais rápido possível. Durante um determinado tempo eu vou dar o suporte diretamente a vocês, nos seus casos. Você pode mandar para mim os casos ortodônticos para te ajudar com as dobras, que tipo de dobra dá, nesse caso ou naquele caso. Eu faço questão de ter esse contato diretamente com vocês para poder fazer com que esse aprendizado das dobras de finalização sejam de uma maneira melhor possível. Ok? Então, nos vemos lá dentro do nosso curso. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.